nós, ok? Agora está ok? Pastor Geraldo ora por nós. Primeira oração do ano. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, mais uma vez estamos aqui, no nome de Jesus, esse nome tão grande, tão, ó Pai, especial para as nossas vidas. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, pedimos, Senhor, uma unção especial do Espírito nessa manhã de domingo. Abençoa cada irmão que está vindo para cá, dirigindo, baixa com segurança. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor pode direcionar nosso caminho nesse ano, de acordo com a tua vontade, que a nossa vontade esteja conectada com a sua vontade, para que possamos, como igreja, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor se revela a Jesus Cristo, agora e sempre, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, 2016 chegou, dia 3 de janeiro, e nós estamos estudando a epístola de 1 João, com o pedido do nosso pastor Geraldo. E hoje nós vamos para um versículo, vamos dizer assim, bastante conhecido, que é 1 João 1,9. Todo mundo na escola bíblica já aprendeu de cor esse versículo. Só o pastor Geraldo não lembra dele. 1 João 1,9. Tinha uma época, bons tempos, em que nós até cantávamos esse versículo, né? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ok, todo mundo aí? Vamos ler o 9 e o 10, apesar que hoje vai dar tempo de nós entrarmos no capítulo 2, que está meio dentro do contexto ainda, né? Na realidade, o contexto, o primeiro contexto da epístola vai do 1,5 até o 2,6, mais ou menos, sendo que 1 a 4 é a introdução. Mas vamos ler 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então nós temos duas atitudes: confessar ou negar. Não fui eu não estou sabendo. E nós vimos na semana passada, até atrasada, que existem 6 atitudes que estão ao longo da carta aqui que nós podemos tomar com relação ao pecado. A gente pode dizer que não tem pecado, a gente pode dizer que ainda que odeia o irmão, a gente tem comunhão com Deus. No próprio verso 10 fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Por que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus mentiroso? Porque a sua palavra não está em nós. Que a palavra de Deus que todos pecaram. Exatamente. Porque o Evangelho, as boas notícias, a própria palavra já disse. A boa notícia é que o senhor não deve mais nada do senhor Américo. O senhor antes tinha uma dívida imensa, cada um de nós tínhamos uma dívida imensa, e muitos ainda têm. Muitos lá fora ainda estão sob a ira de Deus. A ira de Deus que se manifesta contra toda forma de impiedade, com toda forma de injustiça. Porque, você vê, hoje, dia 3 de janeiro de 2016, o primeiro culto, a primeira reunião nossa do ano. E a gente já começa o ano falando uma coisa chata dessa. Um assunto chato. Um assunto que a maioria das pessoas não quer ouvir.
não tem interesse. Quando nós estamos na praça 7, sempre uma multidão. Quando vai na mensagem, chora. Quando chega, você escreve pecado, aí sai aqui todo. Na hora que fala a palavra de Jesus, pecado, salvar. Preservar de pecado, falar todos pecados. Aí sim, aí sai alguns. Sai a metade. Porque a maioria das pessoas, inclusive, não gosta de ser acusado, nem quer. Aliás, esse é assunto de mau gosto. Esse assunto de eu erro, eu tenho problema, eu sou pecador. Inclusive o Evangelho atualmente significa boa notícia. A boa notícia é que antes você tinha uma dívida de pecado que atrai e exige a justiça e a ira de Deus, mas que isso já foi pago. Jesus Cristo já quitou. Nós acabamos de ler, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas esse assunto é um assunto, vamos dizer, como é que eles falam? Politicamente incorreto. Tanto é que o Evangelho atualmente, as igrejas, o Evangelho, Evita. Além de evitar esse assunto, toca nele de uma maneira superficial, trata esse assunto com leviandade, vamos dizer assim. A maioria das igrejas hoje, os seus membros, né, as pessoas que fazem parte dessas comunidades, dessas igrejas, elas, muito poucas delas, têm uma vida realmente de santificação. Uma vida que faz com que essa pessoa se diferencie da multidão. As igrejas hoje eram mais assim, um clube social. Sim. É moda ser evangélica, é moda de ser que vai na igreja. Não, tem igreja que, eu vou falar assim abertamente, sem citar o nome, que às vezes eu passo em frente e o pessoal, ou antes, ou durante, ou depois do culto, fica na porta, os namorados se amarrotando um ao outro, alguns fumando, com a Bíblia na mão. Então assim, a coisa está meio avacalhada. As pessoas não percebem muita diferença entre o crente. Antigamente era bem distinto. Eu lembro, uns 50 anos atrás, crente era crente. E camuflava o pecado. Não crente não é não crente. Hoje em dia o crente é a cara de crente. está meio nublado. Mesmo porque, como eu vinha falando, o Evangelho que está sendo pregado, ele tem sido adequado à situação atual. Todo mundo quer ouvir, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, e Deus é poderoso, e Deus é bonzinho, então, isso não faz muita diferença. O jeito que você ou se comporta, ou o estilo de vida que você adota depois que você diz que começa a se relacionar com Cristo, não muda muito, porque Deus é amor. E Ele tolera qualquer coisa. E Ele aceita qualquer situação. E Ele flexibiliza. E isso é ruim, porque muitos, até dentro das próprias igrejas evangélicas, nem são nascidos de novo, porque o impacto que o Espírito Santo causa, a ação mais forte do Evangelho, está exatamente no fato da universalidade da pecaminosidade, do fato de que eu sou o culpado diante de Deus. E também esse foi o propósito pelo qual Jesus veio aqui na Terra. Sim. Resolver uma única situação, essa da mancha. Ele nem tinha nascido ainda, o anjo já estava falando com a Maria. Você vai dar o nome para ele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Então o pecado não é um problema. O Evangelho é baseado na pecaminosidade de toda a humanidade. Você citou ali agora, todos pecaram. Romanos 3, 23, se não me engano. E carece da glória de Deus. E carece da glória de Deus. Ou seja, a base do Evangelho, né, o início do papo do assunto, é o fato de que o homem é pecaminoso. Tirando o pecado, Jesus também é um bom homem.
Exatamente. É o que tem nas igrejas hoje. Que não é só nas igrejas, nas religiões em geral. Seja evangélica, ou espírita, ou espiritismo evangélico, ou catolicismo. É o bom evangelho. É o evangelho que enfatiza o fato de que Deus é bom e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento do pecado. O que as pessoas se esquecem é que Romanos 9:12 fala que Deus quer que todos sejam salvos, Timóteo fala, mas Romanos 9:4 fala que Deus quer mostrar a sua ira. Fala em Romanos 9:4, Deus quer mostrar a todos. Então tem dois quereres de Deus aí. Deus quer que todos sejam salvos, mas Deus também quer demonstrar a sua ira. É o outro lado da moeda. Então, como é que Deus pode, ao mesmo tempo, executar o querer dele de mostrar a sua ira e, ao mesmo tempo, executar o seu querer de querer salvar? Como é que ele pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? A solução está exatamente no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. A base do Evangelho, o argumento do Evangelho está sobre a questão do pecado. A história humana gira em torno da execução do plano de Deus na solução do problema humano. Desde o jardim do Éden, quando Adão se escondeu porque teve medo de Deus, então isso já caracterizou que alguma coisa tinha dado errado, alguma coisa saiu do script. Porque todo dia Deus chegava e ele era bem recebido por Adão, e eles tinham comunhão, existia harmonia e paz entre eles, até que alguma coisa aconteceu que rompeu essa harmonia e essa paz. Que foi a atitude do homem de chamar Deus de mentiroso. Porque ele acreditou na serpente, que afirmou que Deus é mentiroso. Então isso colocou uma barreira entre o homem e Deus. E a história humana é um desenvolvimento de Gênesis 3,15. A inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. O processo de trazer aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Então toda a história antes da vinda de Cristo é uma preparação para esse evento. Colossenses fala que foi lá que ele triunfou. E toda a história que é essa que nós estamos vivendo, que vem depois da cruz, é um testemunho dessa ação de Deus, que veio de encontro ao problema do homem. Então, o pecado é, sim, um assunto para ser falado na igreja. Aliás, se tem um lugar onde esse assunto tem que ser falado, é na igreja. A igreja é aquele grupo de pessoas que Deus deixou, e Jesus Cristo, depois da sua ascensão, deixou aqui para que, juntamente com o Espírito Santo, dê testemunho do pecado, do juízo e da justiça, que nós somos habitados por aquele que traz convicção dessas coisas. Então, o Espírito Santo só pode te dar convicção da justiça de Deus, que é imputada através de Jesus Cristo, se antes ele conseguir argumentar com você e te trazer convicção de que você tem um problema com Deus, que é a natureza pecaminosa, e que no seu cotidiano existe ainda resíduos desse problema que se arrastam juntamente com o cadáver do velho homem, que nós ainda trazemos para uma questão didática da parte de Deus. Ele resolveu que as coisas não são assim. Então, nesse período, por exemplo, que eu estava assentado ali no passeio, aguardando a família Oliveira chegar, e aí, um pouco antes chegou o Samuel, eu estava justamente pensando que é bom a gente ficar meditando nesse versículo de 1 João 1,9. Engraçado você falando aí
Interessante que nós carregamos o primeiro homem, que é Adão, Sim. e que é que refere sobre a velha natureza, o pecado. Deus matou o primeiro homem, Em Adão, Cristo. em Cristo, quando nós fomos identificados na sua morte, para que o segundo homem viva através de nós, Jesus Cristo, É o mesmo poder de morte e ressurreição. sem pecado. Sim. Mas mesmo depois de nascido de novo, Carregamos o velho homem. e Morto, cadáver, nós estamos ressuscitando ele. esse velho homem que a gente ressuscita, ele, o Paulo fala isso em Romanos, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, te conduz à inveja, à mentira, etc, etc, etc. E isso Vocês fizeram quantos anos de casado? 21. Então 22 agora. 21. Se por qualquer motivo você decepcioná-lo, não estou falando nada grave, não, uma coisa boba, assim. Ela faz uma coisa bem gostosa que ele gosta. O que ele gosta? Purê, farofa? Piqui. É que quando uma música me agrada, ela faz farofa, ela faz purê. Piqui. Purê com cheiro verde e almôndega. Acho que vai ser o cardápio. Purê, almôndega. E aí a Elaine fez com todo carinho. Era o dia do aniversário do casamento. Um arroz com piqui, sei lá o que mais que eu gosto. E ela ficou lá ao lado esperando um elogio. Aí ele não elogiou. Aí ela perguntou assim: e aí, Benê? É Benê? Você chama de Benê? E aí, Mo, você gostou? Ah, tá mais ou menos. Foi um dos melhores que você fez, mano. Muito gato. Ou, esse é o pior arroz com piqui que você já fez na sua vida. Ele tá mal-humorado, ele tá lembrando de alguma coisa lá do dia a dia dele. Mas tá ruim que eu... Deu uma patada nela assim, sem querer. Né? Ah, tô comendo porque eu tô com fome. Qualquer coisa assim. Nossa. Se não fosse isso, qualquer outra porcaria servia. Isso magoa. Você vai ficar chateadinho. Mas isso anula o vínculo, cancela o casamento, é motivo de divórcio, faz com que vocês passem a se odiar eternamente, não comece a planejar a morte do outro. É só uma ofensa, uma palavra, uma coisa que você não fez. Ela pede 20 vezes para ele: ô bem, faz tal coisa. É bem amor, né? E ele fica só enrolando. Igual uma chave aí, sabe comigo? Não faz nunca. Ó, aproveitando para reclamar. Isso não muda a relação entre vocês dois. Só vai afetar por alguns momentos ali no cotidiano. A coisa pode se tornar uma raiz de amargura se mais cedo ou mais tarde ele não cair na real e tiver a sensibilidade de te pedir perdão, por exemplo. Aí isso se repete, vai virando hábito. Daqui a alguns meses você está casada com um marido cavalo, aquele marido ignorante, grosso. Pois bem. Mas se ele tiver a sensibilidade, assim, perdão e tal. Isso que eu quis dizer, tá uma delícia. Esse é o pecado do nosso dia a dia. A nossa relação com Deus não muda, o amor de Deus não muda, a filiação à justiça, tudo aquilo que Cristo conquistou não muda. Mas nós, ao permitirmos um pecado mais instantâneo ou mais contínuo na nossa vida, faz com que Deus se entristeça. Deixa de existir aquela plenitude de comunhão. Um relacionamento, no que diz respeito à obra consumada, nada muda. A nossa posição, nós já estudamos posição e condição. A nossa posição não muda. Mas o pastor geral está meio invocado com Joel. Aquele que ele aprontou, ele não gostou.
enquanto não consertar isso, não fica aquele negócio de gritar junto o gol do gato. Né? Já fica um esquisito no ar. Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente sabe que pisou na bola e vai Adiante. adiante. Igual Davi. Vai protelando, vai enrolando. Aí você começa a fazer certas coisas por obrigação, no automático. Ou a oração, ou não acontece, ou acontece uma coisa mais Natural. Você liga o gravador, né? Já está lá gravada a oração. Ou seja, a comunhão muda. O assunto aqui é comunhão, é ter algo em comum. E eu estava ali fora pensando, hoje em dia, ou muitas vezes, a sociedade em geral, o mundo em geral, e nós muitas vezes, nós nascidos de novo, tratamos o pecado como algo relativamente irrelevante. Já é costume. Pecou, confessa, etc. Então, quando você paga com o cartão do outro, o pastor Geraldo vai viajar, eu dou para ele, deu. Eu deixo emprestado com ele do cartão. Visa, Mastercard, Jolda, Super, Good, Platino, Ultra, Plus, Limited, né? E que ele pode gastar quantos milhões ele quiser na viagem. Eu sou bilionário. Nossa. Gastar com o cartão do outro é fácil. Então, pelo fato de que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados, e pelo fato de que nós já temos comunhão com Deus, Deus é o nosso Pai, e isso faz com que a gente vai ficando, como diz o pastor Jair, a gente vai ficando acostumado, familiarizado. Parece que pagar por um pecado, que todos já estão até pagos por nós, é coisa fácil. Então a gente trata o pecado assim com uma certa. Não seria bom para isso. Desdém. Com uma certa vacaiação. Desdém. Mas tem uma passagem agora que eu não lembro, que o preço da sua alma é caríssimo. Não fala assim? 1 Pedro 21, 18 a 21. Não, lá fala sobre. Que não foi ouro, foi ouro ou prata, né? Bom, o resgate da sua alma é caríssimo. Parece que fala assim. Então Deus até no Velho Testamento. E também tem uma musiquinha que a gente canta que eu jamais vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Para quem está pagando, agora eu vou usar outra situação. Imagina que nós vamos todos aqui a um restaurante caro. Não é esses de PF, de rodízio. É aquele que você paga por cada coisa que você come. Né? Tem muitos anos atrás, né? Que íamos a Raquel, Rafael, eu, Lulu, que é ali perto mais ou menos da casa dele, onde tem, por exemplo, um surubim com cebola. Tem poucos pedacinhos. Vem uns 3 pedacinhos de surubim assado, maravilhoso. Mais cebola fincada no espetão do que tudo. Umas 8 cebolas, 3 pedaços de surubim. E o trem é um absurdo de carne. Mas é muito gostoso. O seu outro está pagando como uns 3. Se sou eu que estou pagando, eu chamo o outro para comer a meia comigo. Vou fazer uma vaquinha. Enquanto você está gastando com o cartão do outro, ou seja, eu vou pecar porque já está pago, ou Jesus está pagando, ou já pagou, vai pagar mesmo. Beleza. Mas se algum dia nós tivéssemos que pagar, nem que fosse por um pecadinho só mesmo, uma mentirinha. Eu estou com um bolso cheio de moeda, o trocador perguntou, você não tem, subiu o ônibus, né? 3,70 agora. Tem 70 centavos, não, pô, preguiça de enfiar a mão no bolso. Não tem que trocar não. É uma mentira, não tem que trocar. Se eu tivesse que pagar por um micro pecado, eu veria o preço da coisa
Aí agora que eu já comi, agora eu vou ter que pagar, né? Entrei no restaurante aqui. Aí a gente ia passar a dar o valor. No dia em que sou eu que vou lá e pago, se fosse possível eu pagar por um pecado que seja, eu veria o valor da coisa. Aí eu passaria a dar mais valor. Eu evitaria mais avançar aquele sinal para não pagar aquela multa. Vou entrar naquele restaurante para não ter que pagar aquele preço. Porque eu evitaria gerar esse ônus. Essa dívida, né? Essa dívida. Essa é uma das melhores lições que eu já tive, que você está falando, porque a gente nunca pensou por esse lado. A gente escuta muita gente falando assim, não precisa preocupar muito com o pecado, porque Jesus já pagou por isso. Tem gente que peca deliberadamente e não aceita nem culpa nem condenação, não porque entende totalmente a obra consumada, mas realmente por ser relapso, porque não é ele que pagou. Entendeu? Se não sou eu que estou pagando, eu esbanjo. Então, assim, e claro que Deus não coloca cota do tanto que você vai gastar por dia da misericórdia de graça dele, mas é a questão de ser relapso também com aquilo que você tem, né? Como se fosse um desperdício, mas claro que graça e misericórdia não se desperdiça, mas no sentido de desperdiçar o seu tempo de comunhão e de receber de Deus. Exatamente. Então, quando você está vivendo Esse é o outro aspecto da questão. Quando você está vivendo deliberadamente no pecado, e sob a desculpa de que não já está pago, não preciso me preocupar, você está perdendo o tempo de viver aquele mesmo período em graça e comunhão e recebendo a misericórdia e amor de Deus e conhecimento. Então não é uma questão de que porque já está pago eu não preciso mais me preocupar. É uma questão de que já está pago, eu vou querer ter mais comunhão com esse que pagou, porque ele tem muito mais para mim. Sim. Né? E por isso tem muitos crentes carnais, vivem na carne e desviados, sem comunhão com Deus, em nome de Deus. Porque não entende o valor do preço que foi pago na cruz. Então, Jesus já pagou, então eu não preciso confessar, não preciso pedir perdão. Isso é a pior coisa que eu já ouvi de alguém falar, eu não preciso pedir perdão. Vive assim, não precisa. Então, esse aspecto que eu estou querendo trazer para a conversa. Não é o valor, a importância dessa questão, da questão do pecado, claro, que está desvalorizado, que está irrelevado. Porque se nós, o que eu estava pensando ali fora era exatamente isso. O pecado é uma coisa tão séria, é uma coisa que um pecado pode vir a causar a separação eterna de uma pessoa de Deus. Uma pessoa que rejeita o sacrifício de Cristo, que não nasce de novo, se ela tivesse, por exemplo, uma dívida que fosse, só hipoteticamente, o único pecado que essa pessoa teria que responder diante do trono branco foi uma coisa muito insignificante, do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista humano. Foi um pecadículo, mas ele já seria suficiente para te separar de Deus. Um pequeniníssimo pecado que fosse, da parte de uma pessoa que não nasceu de novo. Ela só cometeu um pecado na vida. E um único pecado, por exemplo, ele só mordeu a fruta. Não comeu. Ele não xingou, ele não chutou, ele não matou. Ele só mesmo, Deus falou, olha, não come daquela fruta. O Adão, ele só mordeu, deu uma salivadinha e cuspiu. Só sentiu o gosto assim, cuspiu. Mesmo assim, esse ato já foi um ato de desobediência, já te separa da parte de Deus. Você já falou com Deus que ele é um mentiroso. Isso para eu não nascer de novo. Porque eu nasci de novo, Sim, tem a sua segurança eterna. A seriedade do pecado, dessa questão do pecado é tanta que um único delito poderia te separar de Deus eternamente. É uma passagem assim que sempre grita demais para mim. Tiago fala, você pode cumprir a lei toda. Se você transgredir um, você transgride toda a lei. Sim. E que está lá em Romanos 5,18, fala que
por um só ato. Por um só ato, Adão jogou tudo fora. E por um só ato de justiça, que é o Romanos 5,18, a graça veio sobre todos os homens. Então, um único ato de Adão jogou tudo fora. Um único ato de Jesus Cristo restabeleceu todo o universo. A Elaine fez uma pergunta, um questionamento essa semana. Eu estava até numa. Ela fez essa pergunta para quem? Eu estava numa situação meio Pra delicada, você? e aí Eu estou fazendo assim para pegar. aí eu fui respondi mais assim, taxamente, né? Ela falou que se Adão não tivesse comido o fruto, só Eva, né, ele tivesse repreendido Eva e falado, não, Deus deu a ordem e não comesse. Né? Se Deus ia tratar com Eva, né, porque ela comeu. Né? Aí eu falei com ela que a ordem foi dada a Adão. Foi Adão que foi dada a ele. Não, desse fruto não comerá. Então foi quando Adão comeu que os seus olhos abriram. Né? Então, talvez Deus, pela sua graça e misericórdia, ele ia dar sabedoria para Adão e ensinar ela para que ela não fizesse novamente. Mas a responsabilidade estava sobre ele, sobre Adão. Não foi isso que você falou? A minha pergunta foi exatamente sobre isso, porque se ele tivesse falado para ela, não, você não deveria ter feito isso, se ele tivesse repreendido, qual seria a mudança na situação? É quase impossível a gente pensar qual seria o desdobramento. Né? Mas o fato é que uma coisa que a gente considera é que a ordem foi dada diretamente a ele, ao cabeção. Né? E a Bíblia fala no momento que ele comeu, abriu os seus olhos. Não, essas partes assim, Né? A hora que ele comeu, abriu os seus olhos, ou seja, a hora que ela comeu, estava ainda com os olhos fechados. Mas na hora que ele provou, ele comeu, aí ele vai falar assim, ela comeu, não aconteceu nada, então vou provar. Jogou toda a raça humana no buraco. Um só ato. Um só ato. Então, um único ato de rebelião ou de pecado é suficiente para mudar a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. E quantos pecados? Os meus são muitos, meu. Quantos pecados nossos foram pagos? Todos. Eu estava ali fora exatamente pensando nisso. Um pecado muda toda uma história, muda todo o universo. Bom dia, o rapaz magrelo chegou. Tudo bom? Você vê a seriedade, o valor que nós deveríamos dar a essa questão. Primeiro, adotar uma disposição de evitar pecar. Ter um querer, uma disposição, a palavra é disposição mesmo, de buscar e vivenciar o que Deus quer. Que é buscar viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. De querer saber qual o caminho de Deus. Porque quando você acorda, tem dois caminhos possíveis no seu dia. Você experimentar a surpreendente vontade de Deus, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Né? Você se colocar à disposição de Deus. Quando o Senhor quer viver um dia segundo o seu planejamento. O que o Senhor tem para mim nesse dia? Quais surpresas e delícias inimagináveis me aguardam nesse dia? Ou começar o dia e ver, esse dia eu vou viver de acordo com o mau e velho Carlinhos sempre. O mesmo jeitinho de dar patada, o mesmo jeitinho de responder, o mesmo jeitinho de reagir às provocações, o mesmo jeitinho de ficar chateado quando alguém me fecha na rua. Aquele cara que eu já conheço há 54 anos. Manjado. Né? Velho de guerra. A gente não tem amigos. Eu conheço o Gordo, eu sei como é que é dela.
Na hora que ele vê esse negócio aí, ele vai xingar todo mundo. Ou ele vai ficar muito alegre. Eu já te conheço um pouquinho. Eu já sei, por exemplo, algumas coisas que eu posso falar ou fazer para te agradar ou para te desagradar. Para te desagradar é até mais fácil, né? Quais são aquelas palavras, aquele apelido, aquela crítica que se faz que irrita mais a pessoa. Então, quando eu acordo, eu tenho dois caminhos possíveis. Um muito conhecido, o de sempre, aquele que todo dia, praticamente, cada um de nós vive nele, que é o meu jeitinho de resolver as coisas, o meu jeitinho de responder, o meu jeitinho de pensar, aquele jeitinho, como diz o nosso antigo pastor, fedorento, né? Eu usava muito a palavra stinking, né? Stinking. Né? Quando o Carlos vive, o fedor levanta. Né? A gente fede. O nosso cheiro de cadáver emana no ar. E quem está vivendo no Espírito... É 1 Coríntios 3, né? O bom perfume de Cristo e o fedor do... E quem está no Espírito, a gente fraga. Só do jeitinho que o pastor Geraldo chegar aqui e falar, ih, ele hoje é o pastor açougueiro. Nossa. Né? Você já sabe que está fora da unção. Uhum. E você também percebe quando você está naquela disposição de querer viver a vontade de Deus e quando você se relaciona, você percebe quem realmente está, como o outro antigo pastor também fala, está voando. Porque eu falava voando. E quando o irmão também está arrastando, você nota, né? A barriga cheia de lama. Eu falei, isso aí está arrastando. E só é porque nós estamos estudando 1 João 9, se confessar. Nós temos duas atitudes: confessar o pecado ou falar que não. Ou a Raquel ou o André rabiscou a parede, mas não foi o que deram. Você pode fingir de égua. Lá na sua terra fala desse jeito, né? O senhor conhece essa expressão? Fingir de égua? Não. Fingir que não é conselho. Não estou sabendo de nada. Sou mineiro. Isso é mais da emoção que eles usam essas expressões. Fingir de égua no pasto. Fingir de bobo assim. De bobo de coelho. Oi? É comigo? Minha irmã mais velha fala para você. Fingir de égua. Conheça, faz de besta. Faz, quer dizer, sai fora sem Circular. se destacar. Nós podemos mentir para nós mesmos. Uma mentira lúcida ou não, né? Muitas vezes a gente é tão expert em mentir que até eu estou acreditando. Ou aquela mentira que você mente para você mesmo, inclusive, e você mesmo não está se acreditando, mas espera que os outros acreditem. Né? Pois, nossa, eu sou um péssimo ator. Essa mentira está muito avacalhada, mas é o único argumento que eu tenho no momento, então é com ela que eu vou. Né? Eu posso, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. É óbvio, naquela situação, que Deus está certo e que eu estou na atitude errada. Mas eu vou insistir que Deus é que errou aqui. Eu vou insistir que Deus é que errou, que o irmão é que errou, e que seja o Carlos verdadeiro e mentiroso todo o resto. Eu não erro. Eu jamais erro, e o único dia que eu errei foi o dia que eu achei que eu estava errado. Não, porque, por incrível que pareça, isso é mais com pessoas de nível social mais alto. Tem essa atitude. Eu já convivi com eu já trabalhei em algumas engenharias onde tinha pessoas relativamente bem de dinheiro, né, e que mandavam em muita gente, mas esse tipo de pessoa não admite o erro em público, pelo menos publicamente, em hipótese nenhuma. Que seja secretário, que seja alguém, menos eu. Estagiário.
Você só me cumprimentou, você está fazendo Eu quero fazer uma colocação do que eu penso nisso que você falou ali, a partir do momento que a gente chegou aqui, e eu comecei então a me inteirar, né? Eu penso que é muito interessante essa fidelidade de Deus, interessante e firme. Eu penso que quando a gente já acorda totalmente separado de Deus, por causa da condição física de pecado. Se não houver uma intervenção de fora, porque muitas vezes você acorda, tem hora que tem dia que você acorda. Cadê aquele microfone sem fio? Aí, mas hoje, Talvez não pegue que ele está não, falando. hoje não, já deu o seu horário. Deu seu nome. Deu. Falta muito ainda. Não, 10 para 10. Faltam 11 minutos. Não, 10 para 10. Ô, professor, Mas pode falar. deixa ele falar, eu gostaria de Pois é. Não, você está pensando nisso. Eu acho que quando a gente acorda, é uma opinião minha, eu não sei. Eu penso que a gente já acorda morto. A gente acorda já na condição da essência de Adão. E há uma intervenção de fora. Porque muitas vezes eu vejo comigo, acontece comigo. Tem dia que eu acordo e já sou tocado por Deus no sentido de, poxa, que maravilha, mais um dia de vida. Estou aqui escrito no livro dos vivos, que maravilha, vamos aproveitar. Ou eu levanto e ainda vou passar por um processo até que Deus me toque no sentido de me despertar. Normalmente, quando acontece uma atividade, primeiro evento do dia, por exemplo, onde eu tenho que encarar de frente aquela situação, e às vezes também no decorrer desses cair, até que Deus venha e te faça essa coisa. E baseado nisso que está aí, que você está falando a respeito desse ator, desse personagem aí, né? Porque a nossa essência ela já é isso, né? O pecado, a discórdia. Como você falou, nós somos cadáveres, né? E ele vai fazendo. Então, toda intervenção, do meu ponto de vista, e eu tenho aprendido, tenho concordado com isso, é que toda intervenção, não adianta eu mesmo, se de fato eu tenho um ímpeto de manhã de procurar Deus, é porque Deus me procurou primeiro. Sim. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus como está. É isso que eu queria. Se eu for falando mais, talvez. Eu creio que cada caso é um caso. Eu não creio que todos nós somos nascidos de novo. Eu creio que o despertar de cada nascido de novo é diferente. Nem todos acordam azedos e doidos para pecar, como talvez você tenha colocado, já prontos para pecar. Eu, na minha vida pessoal, percebo o ímpeto para pecar. Sim. A primeira é a vontade máxima da gorda, de alguma forma. Mas eu creio que isso não é uma regra. Nem todos acordam assim: estou pronto para pecar hoje, Senhor. E nem todos acordam assim: estou pronto para ir para a cruz hoje, Senhor. Como a sua cruz assim. Eu até penso, que o seu comentário te leva a pensar, né? Eu creio que o despertar está diretamente ligado, proporcionalmente ligado, ao deitar. A forma como você deita, isso é uma questão de disciplina. Nós já vimos isso em outro estudo, agora não lembro qual, e o pastor Espírito já falou sobre isso, ele tem livreto sobre isso, que nós somos bombardeados pelo inferno full time, é fato. Não é porque você está deitado dormindo que o inferno para. Ele continua em ação, inclusive jogando projeções nos seus pensamentos, tentando afetar seus sonhos, e tentando afetar o seu humor e o seu despertar. Mas a palavra fala que aos seus ele dá enquanto dorme. Uhum. E se precisar, ele afofa até o travesseiro. Então, da mesma forma como o trabalho do inferno é ad continuum full time,
né? Ele não para só porque você está dormindo, o cuidado de Deus também não para. Salmos Só fala que você sobre tá- isso, né? é. Enquanto você dorme, Deus está Sim. cuidando. E ele mesmo não dorme. É. Ele não dorme nem cochila, a palavra também fala. Então ele continua agindo, o Espírito Santo continua agindo no seu consciente, no seu inconsciente, no seu sonho, na sua disposição, na sua vontade, mesmo quando você está aparentemente inoperante. Então, o que você falou aí é que faz toda a diferença. Como você dorme. Se você dorme desviado, você vai levantar desviado. Sim, Você é uma dorme. questão de disciplina. Quando você põe a cabeça no travesseiro, o inferno vai jogar 1000 projeções para que você fique remoendo aquilo durante toda a noite. Coisas eróticas, coisas para te deixar com raiva, coisas para que você acorde insatisfeito, a Dilma, o salário, o patrão, o colega de trabalho, a injustiça, o trânsito, o juiz, no caso dela, que é a advogada, Professor, ele vai jogar. Hã? só um versículo aqui, o salmista diz assim: Pode ler. eu me deitei, me dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Sim. Outra que diz assim: em paz também me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Você vai. Não, uma coisa mas você vai deitar meditando nas coisas de Deus, buscando comunhão com Deus, falou: Senhor, cuida desse corpo, cuida dessa mente, cuida desses sonhos, cuida também da minha esposa que está aqui do meu lado, cuida dos meus. Você vai deitar em oração, você vai deitar em disposição, você vai deitar na fé, muito provavelmente você vai acordar com a disposição de querer servir Deus. Agora, se você vai deitar falando que ódio que eu estou daquela menina, ai que raiva que eu tenho daquele cara, amanhã eu vou chutar a cabeça daquele figura, nossa, eu ganho muito mal, eu estou muito triste, eu estou muito insatisfeito. Nossa, se eu pudesse, eu pegava aquela garçonete, vai deitar pensando na garçonete, você deitou desviado, vai acordar desviado. Mas a natureza vai tender para que você vá com mal. Se você imediatamente está em oração e dorme, apaga, pode até porra. Porque no momento que você tem a transição para dormir, é que é o X da questão. Eu até estou estudando, mas é claro que eu não tenho ainda as minhas, né, mas de qualquer forma, é interessante, nós estamos aqui colocando um leque para que as pessoas, tem vários, porque você tem um processo para dormir. E nesse processo eu já notei comigo, foi uma experiência pessoal. Quando eu estou com Deus, é evidente que para mim parece que venha toda aquela memória durante todo o dia que eu andei com Ele. Nesse período do dormir. Quando você vai nesse sentido que você fala que você está se preparando para dormir no Senhor. É uma disciplina. A gente pensa, porque parece que tudo que aconteceu que é relevante, isso vem à memória e você apaga, e aí quando você levanta, você pode já, graças a Deus, mais um dia de vida. Mas nem sempre. Às vezes você está com Deus e de repente vai entrar naquele processo de sonolência, está deitado, começa a ter pensamento assim assado, as preocupações do meio junto. Aí é disciplina. Eu, por exemplo, eu tenho a disciplina eu me esforço para que a primeira coisa que eu penso quando eu acordo seja um versículo bíblico. Não, o seu tempo acabou aqui. Ele acabou do tempo. É. Então, por exemplo, um dos versículos que eu mais me lembro quando eu acordo eu muitas vezes até falo ele para a Marluce, esse é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegro. Eu não sei o que me espera, mas eu estou com vontade de estar alegre nesse dia, porque ele é o dia que o Senhor fez. Eu poderia estar por aí tetraplégico numa cama, roubando, matando, assaltando, cheirando cola, mas eu estou aqui acordando e querendo estar alegre na presença de Deus. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Estar vivo, estar consciente, estar com saúde e estar principalmente melhor que todas essas na presença de Deus faz muita diferença. Faz muita diferença. Amém? Vamos encerrar? Ainda faltava 2 minutos. Somente
Não, o senhor Américo não fez pergunta, não. Não, mas eu disse a palavra. Ele só comentou que queria acabar de ouvir a pergunta de Marcelo. Ele pediu a palavra. Ah, o senhor pediu a palavra? Ah, então está com você a palavra. Irmãos, nós estamos ouvindo, estou ouvindo cada opinião aqui, a minha não será diferente também. Duas coisas. Primeiro, é sobre o pecado, porque foi julgado Adão. Primeiro, é que a palavra diz, Deus diz que era ele. Nós analisamos, é porque a Eva foi tirada de Adão, então ela já não foi a pessoa criada, foi primeiro Adão, já é por uma segunda parte, e muitas coisas. Mas, então a palavra diz que tratou-se com Adão, acabou. A nossa cogitação é secular. Não tem. Se quiser cogitar, vamos bater com a cabeça na parede. Não vai ter. Tem informação além dessa? Não existe. Não fala. Então, outra coisa. A respeito do pecado, o que é o pecado? Eu não sei explicar, mas a Bíblia diz que é pecado. Me falta agora a expressão, acabei de pensar que é uma natureza. O pecado é natureza. Romanos 4 fala tudo que não provém da fé é pecado. É uma natureza. Outra coisa, o pecado também não é uma ação. Tem pecado mais grave, menos grave, segundo a Bíblia, segundo a nossa compreensão entre nós. Eu costumo comparar com tropeção. E até a proporção que vai tropeçando mais, as consequências vão piorando. Mas, porém, esse pecado que é perdoado, não foi aquela ação que eu fiz, porque durante aquele tempo que eu estava debaixo da maldição do pecado. Então, todas as minhas ações chamam pecado. Roubei, matei, menti, fiz tudo, é um só pecado. É tanto que Deus não olha pecadinho, pecadão. Ele cancela a maldição que está colocada sobre aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não tiverem comunhão com ele. Deus se revelou a ele. Essa é a verdade. Bom, então, agora o cristão, por que o cristão faz? Porque o corpo do pecado já está destruído à morte. Esse corpo vai morrer, não é porque Deus quer, é porque já está sentenciado. E através dele é que nós ganhamos. Quem foi sepultado? Não foi o corpo de Jesus? Ele ressuscitou em espírito? Não, já foi aquele corpo mais. Aquele corpo desapareceu. Não existe. Porque ele foi sepultado. Assim somos nós. Nós sabemos disso. Então, outra coisa, a respeito desses nossos pensamentos, eu lembrei aqui agora mesmo de uma história que me contaram há muitos anos, que um homem havia dirigindo um carro e o carro parou. E o carro era da Ford. Isso há muitos anos que eu ouço essa história. Da Ford? Da Ford, dos carros. Aí passava um olhando, pode ser isso aqui, né? Mas quem sabe é esse aqui? E ninguém olhava, não pode ser esse, cada um dava uma opiniãozinha. É o que nós fizemos na igreja, né? Aí, depois passou lá e ele disse, o que aconteceu? Aí meu carro parou, mexeu assim. Costuma ser religioso. Esse ponto. Como o senhor sabia? Porque fui eu que fabriquei, eu que engenhei, eu que tracei, eu que fiz tudo. Isso aí é meu desenho, meu traço, tudo sobre a minha mente. Entende? Assim, então, a mente de Deus. A mente de Deus é insondável. Onde é que nós temos que buscar a resposta? Na Bíblia. Às vezes nós lemos a Bíblia 2, 3 vezes por ano, se for necessário, mas não estudamos as palavras de Deus. Uma palavra de Deus que nos fala salvação. Vamos estudar o que é a salvação. A graça, o amor. Então, quando nós começamos a buscar, a conhecer as palavras que saem da boca de Deus, nós vamos comparando uma da outra, então nós concluímos aquela mensagem e analisamos: o Senhor é perfeito. Meu julgamento desaparece. Esse julgamento que nós fizemos é todo errado. Eu achei é a pior coisa que tem. Eu acho. Se achou, alguém perdeu. Então não é bom achar, é bom ter certeza. Então a Bíblia é a nossa orientação. Quando nós conhecemos, eu acho, eu penso, eu sinto. Não, eu não penso, eu não sinto, eu não acho. Eu creio. Mas se
É saudável, não. Não, quando tem a Fora da dúvida, Bíblia não tem valor. Irmãos, Fora da Bíblia não tem valor. não, É saudável no nosso Então, cotidiano você você pode exercitar o estou raciocínio. dizendo nas igrejas, especialmente, o irmão pode saber. Tem alguma igreja que toca nesse assunto não. de salvação, Nós começamos do pecado, não do Senhor do pecado, não? Ô irmão, a coisa que eu mais penso é o perigo do pecado, porque eu tenho um Deus santo. Quando eu olho para a santidade de Deus, eu não chorei. Meu Deus, o Senhor é muito santo. Quem sou eu, Senhor? Que foi o Isaías, né? Então, o Senhor, Deus é santo. Deus é santo. Ele é perfeito. Então, porque Ele é amoroso, porque Ele é grande, mas Ele é santo. Então, eu me chego sabendo que Ele é santo, mas Ele me recebe. Mas eu não estou aí para pecar. Quem anda pensando que pode pecar, a primeira coisa que ele tem, ele conhece a Bíblia, deseja Deus, crê em Deus, é cristão, foi batizado, mas ele ainda não compreendeu como Deus é tão perdoador, tão bom, para ele passar Viver uma vida a amá-lo mais. Não entendeu? Amá-lo. Não entendeu Amá-lo. a seriedade. Mas a resposta de tudo está. Só isso. A resposta disso, só para concluir, quando o tempo está avançando, é Não como deu nada, não. é como o seu amigo Esse falou. comentário, É, ele é o mínimo. Não, é como o seu amigo falou ali no Nos deu final, básico. que a fonte de referência nossa é a palavra de Deus. Né? O pastor Marcos, ele era bem taxativo, nós temos muitas opiniões, mas convicção tem que estar fundamental, porque sem ela vai gerar só axiologias. É interessante que você falou no começo sobre o preço, né? É. A gente não entende o preço. Mas talvez que você podia Jesus citar paga. esse negócio do preço de novo em outra aula, porque É, seria Vamos bom. continuar assim. É porque a introdução é que. A introdução quem chegou no meio fechou. não pegou a introdução do preço para entender o assunto. Mas eu O gostei. senhor não entendeu? Sim. Eu não consegui, Eu porque eu gostei não do consegui. chorei. É preciso que a pessoa fique comigo e nós conversamos, duas pessoas só, porque se for três, vai aparecer uma opinião diferente. Então tem que ser duas pessoas. Aquelas pessoas lê, aí busca a resposta aqui, aí desconta daquela, então busca mais essa, aí Fecha o raciocínio na chega à palavra. conclusão. Se tiver três, vai ter discórdia. Eu acho que o que resume o assunto de hoje é que o murcho é a orelha. E eu não. Depois de uma vida. Enquanto a gente conhece o Deus de papel, o Deus teórico, o Deus das pinturas das igrejas, é uma coisa. Mas se um dia a gente passasse, porque quando o senhor falou murcho a orelha, eu lembrei do Isaías. Se todos nós tivéssemos a oportunidade de passar pela experiência que o Isaías passou, que o Isaías ficou de frente assim com Deus no trono dele, com aquela magnificência toda. Ele falou, não! Eu chorei na hora, eu estou lascado, eu sou pecador e moro no meio de um povo. A gente precisava ter essa experiência de sofrer esse choque e ver, não! Eu aqui de pijama na festa, onde está todo mundo de smoking e vestido. Você ia se sentir murcho. Aí você ia ver o grau de seriedade da coisa e, consequentemente, a gigantescosidade do valor do preço que tem que ser pago. Para você ir ali de pijama naquela festa a caráter. Tudo resume Onde na, tem um Deus santo, como o senhor disse. tudo resume na introdução desse estudo hoje. A introdução dele sobre o valor do pecado. Sim. Que nós achamos que. O valor do pecado e o valor do preço pago pelo pecado. Porque nós, se fosse pagar, nós íamos dar um valor. Mas como Deus já pagou tudo, então nós. Não. Se for eu que for pagar, eu quero pão dormido. Se é com cartão de Jesus, me dá uma padaria. Quer dizer, irmão, eu não estou dizendo nossa que não. Nós estamos concordando, nós estamos estudando, nós estamos estudando. Mas agora nem estuda. A sua opinião é exatamente para poder estudar, senão não estuda. Claro. Não estuda, você escola dominical, o irmão é Claro. uma pessoa, aqui não é escola dominical. Aqui é um estudo apresentado. É a Escola dominical Amém. é perguntas e respostas. Então, é diferente. Amém. Vamos encerrar, que já está quase na hora. Vamos encerrar então, pastor, porque está quase na hora de acabar. É prazer, pastor Geraldo. Podemos orar?
Não ficou Não tiver Não, isso, Madeira, nunca jamais vou ficar chateado. É porque ele ainda não me conhece direito, né? Mas eu falei isso, Ele gosta de falar. eu falei isso com sinceridade. É porque nós, às vezes, resolvemos um problema fácil, não é fácil. O problema de ordem espiritual, ele não é oculto, mas ele é buscado, é procurado. A chave do estudo hoje é que nós desenvolvamos mais a murchanciosidade da orelha. Ó, aqui, ó. Você tem que aprender a murchar mais a orelha. Mas hora pra gente começar. Entendeu? Já está quase na hora de acabar. Já passou 20 minutos. Ele está falando isso tem 16 Já passou, pois é. Fecha e depois a gente. Depois essa minha palavra, vocês eliminam, né? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade, obrigado pelo ambiente familiar, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto. Nos dê unção para tudo que vai ser feito aqui, para que o teu nome seja glorificado e que para cada um daqui estar presente, ser edificado. Porque sem nada podemos fazer, que oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém.